Bem-vindos ao Isso Aconteceu, o canal onde mergulhamos nas histórias mais sombrias e reais que chocam o coração e a alma. Hoje, prepare-se para uma narrativa que vai te deixar sem fôlego, porque o que você vai ouvir é real, cruel e inesquecível. Imagine uma manhã quente em Cuiabá, onde o sol queima a terra vermelha e o ar carrega o cheiro de poeira e flores silvestres murchando. Uma jovem de apenas 16 anos, com a barriga redonda de 9 meses de gravidez, caminha sozinha por uma rua desconhecida, o coração acelerado de expectativa, sonhando com roupinhas macias para o bebê que está prestes a chegar. Ela não sabe que cada passo a leva para uma armadilha mortal, um quintal que se tornará seu túmulo. Essa é a história real e macabra de Emília Azevedo Sena, uma adolescente cuja vida foi roubada de forma brutal em 2025, deixando uma cidade inteira em choque e uma família destruída. Se você acha que o mal não tem rosto, espere até ouvir isso, porque o que aconteceu naquele dia vai fazer você questionar até onde alguém pode ir por um desejo sombrio. Emily era como tantas meninas da periferia de Várzea Grande, uma cidade colada em Cuiabá, onde o dia a dia é uma luta silenciosa contra a pobreza e os sonhos adiados. Aos 16 anos, ela carregava dentro de si não só uma criança, mas a esperança de um futuro melhor. Imagine o peso daquela barriga, o suor escorrendo pelas costas enquanto ela se arrumava para sair de casa naquela manhã fatídica de março de 2025. O ar da casa simples cheirava a café fresco e pão amanhecido, e sua mãe, Ana Paula, talvez tenha dado um beijo na testa, sem imaginar que seria o último. Emily havia conhecido uma mulher chamada Natalie pelas redes sociais, uma estranha que prometia doações de roupas para o bebê. "Vem aqui, eu tenho um protetor de berço e roupinhas lindas", dizia Natalie nas mensagens do WhatsApp, com uma voz virtual que soava amigável, quase maternal. Emily, ingênua e cheia de necessidade, aceitou. Natalie até pagou o transporte, enviando a localização da casa no bairro Jardim Florianópolis. Você sente o tremor sutil na mão dela ao apertar o botão de confirmar? O coração batendo forte, misturando ansiedade e alegria, enquanto o carro a levava para o desconhecido. Chegando lá, por volta das 10 da manhã, as câmeras de segurança capturaram o momento. Emily, sozinha, com uma bolsa simples no ombro, caminhando devagar pela rua poeirenta, o sol refletindo no asfalto quente. A casa era modesta, com um quintal nos fundos que parecia inofensivo, coberto de mato ralo e terra solta. Natalie Helen Martins Pereira, de 25 anos, abriu a porta com um sorriso falso, convidando-a para entrar. O ar dentro da casa devia ser abafado, cheirando a comida velha e algo mais. Talvez o cheiro metálico de um plano maligno se desenrolando. Natalie não era quem parecia. Nas redes sociais, ela se apresentava como bombeira civil e socorrista, postando fotos de uma barriga falsa, fingindo uma gravidez que nunca existiu. Ela havia sofrido 2 abortos espontâneos, um segredo que guardava até da família, e aquele desejo obsessivo por uma criança a consumia como um fogo lento. "Eu queria ser mãe de novo", confessaria mais tarde, sem uma gota de remorso na voz. Mas imagine o terror de Emily quando o sorriso de Natalie se transformou em algo sombrio. Os fios de internet, frios e finos, enrolados no pescoço delicado da menina, apertando enquanto ela lutava, as mãos amarradas, os pés imobilizados. O pânico nos olhos dela, o bebê se mexendo desesperado dentro da barriga, como se soubesse do horror que viria. Enquanto Emily ainda respirava, fraca e agonizante, Natalie pegou uma lâmina. Talvez uma faca comum da cozinha, afiada o suficiente para o ato impensável. Com cortes precisos, em forma de T no abdômen, ela abriu a barriga da jovem, removendo o bebê vivo enquanto o sangue escorria pelo chão, manchando o piso simples da casa. Você consegue ouvir os gemidos abafados, sentir o cheiro ferroso do sangue misturado ao suor do medo? Emily não morreu pelo estrangulamento, mas pelo choque hemorrágico, sangrando até o último suspiro, sozinha naquele inferno doméstico.
O delegado Caio Albuquerque, que investigou o caso, descreveu a cena com uma frieza necessária. O corpo apresentava sinais de enforcamento com fios de internet, cortes no abdômen em forma de T para a retirada do bebê e marcas de tentativa de defesa pela vítima. Natalie, com as mãos sujas de sangue, limpou o bebê recém-nascido, uma menininha saudável, e o embrulhou como se fosse seu. Ela havia cavado a cova rasa no quintal com antecedência, um ato premeditado que gelava a espinha. Arrastou o corpo de Emily para fora, sob o sol impiedoso, e o enterrou ali, cobrindo com terra solta, como se fosse lixo descartável. O quintal, que deveria ser um lugar de brincadeiras ou descanso, tornou-se um túmulo improvisado, o vento quente soprando folhas secas sobre a terra fresca. Mas o plano de Natalie não parou aí. Horas depois, ainda no mesmo dia, ela e o marido, Christian Albino Cebalho de Arruda, de 28 anos, um chefe de cozinha, foram ao Hospital e Maternidade Santa Helena, em Cuiabá. Imagine a cena. Natalie sendo empurrada em uma cadeira de rodas, fingindo dores de parto, gemendo como se tivesse acabado de dar à luz em casa. Christian carregava o bebê nos braços, postando mais tarde uma foto nas redes sociais com a legenda "Seja bem-vinda, minha filha", um sorriso falso estampado no rosto. Os médicos, porém, não se deixaram enganar. Examinando Natalie, viram que não havia sinais de gravidez recente, nenhum inchaço, nenhuma marca de parto. Chegou no hospital uma mulher querendo fazer a declaração de nascido vivo, com o argumento de que teria dado à luz em casa, mas as médicas verificaram que ela não tinha nenhum indicativo de que havia dado à luz, relatou o delegado Albuquerque. A polícia foi chamada e o casal foi detido. Enquanto isso, a família de Emily, desesperada, registrava o desaparecimento, o coração apertado de angústia, sem saber que a menina já estava morta, seu corpo esfriando sob a terra. A investigação explodiu como uma bomba. Na delegacia, Natalie confessou tudo com uma riqueza de detalhes que chocou até os policiais experientes. "Eu agi sozinha", disse ela, sem demonstrar arrependimento, como se estivesse contando uma história banal. Seu advogado, Ícaro Vione de Paulo, afirmou: "Com base nos elementos probatórios colhidos até o presente momento, é possível afirmar que Natalie teria praticado o crime de forma premeditada, além de tê-lo orquestrado e executado sozinha, sem a participação de terceiros." Christian e outros 2 homens foram presos inicialmente, mas liberados após a confissão dela. Horas depois da prisão, a polícia vasculhou a casa e encontrou o corpo de Emily no quintal, exumado sob olhares horrorizados. O bebê, milagrosamente saudável, foi entregue à família de Emily, que agora cuida da criança como um pedaço vivo da filha perdida. Mas o trauma ecoa. Os filhos de Natalie passaram por testes de DNA para confirmar se eram mesmo dela, revelando camadas de mentiras que ela tecera por meses, incluindo um chá de bebê falso e posts nas redes sobre sua gravidez. Enquanto a cidade de Cuiabá tentava digerir o horror, o caso se espalhava como um vírus, chocando o Brasil inteiro. Como uma mulher poderia fingir uma vida inteira para roubar outra? O desejo por maternidade, torcido em obsessão, transformou Natalie em um monstro. Emily, com seu sonho simples de mãe adolescente, tornou-se vítima de uma crueldade que transcende o compreensível. A perícia revelou que os cortes foram precisos, quase profissionais, talvez graças ao conhecimento de Natalie como socorrista. Um detalhe que adiciona um ar de ironia macabra, alguém treinada para salvar vidas, usando isso para destruir uma. A audiência de custódia converteu a prisão de Natalie em preventiva, e ela responde por homicídio triplamente qualificado, um crime que pode levá-la a décadas atrás das grades. Mas nada trará Emily de volta, nada apagará o grito silencioso daquela menina no quintal esquecido. E agora, pense nisso. Em um mundo onde confiamos em estranhos pelas telas frias dos celulares, onde uma promessa de ajuda pode ser uma sentença de morte, o que nos protege?
Emily poderia ser sua filha, sua irmã, você mesma em um momento vulnerável. Essa história real de 2025 nos lembra que o mal muitas vezes usa máscaras de bondade e que o desejo humano, quando distorcido, pode cavar covas mais profundas que qualquer quintal. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já se sentiu atraído por uma oferta que parecia boa demais? Se isso te tocou, é porque precisava ouvir, para ficar alerta, para valorizar cada batida do coração. Se inscreva no canal Isso Aconteceu, mas só se tiver coragem de mergulhar em mais segredos sombrios como esse. Comente abaixo o que você faria se fosse Emily. Compartilhe para alertar alguém que precisa saber. Até a próxima história que ninguém deveria contar, mas que precisa ser ouvida.